Graças a Deus. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações práticas em relação ao que foi dito aqui. E por que isso? Antes de eu entrar no meu tema, porque o meu tema, eu vou falar de uma maneira rápida, mas ele tem implicações também, vamos dizer assim, implicações fortes. E muitas das vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, elas fazem essas associações, outros nem tanto. Então, por exemplo, nós vimos o Marlon muito bem apresentando sobre a depravação total, sobre a incapacidade, sobre a inabilidade. Depois nós vimos o Alcino falar que nós somos alcançados pela graça. Então, por exemplo, é comum você ouvir no meio pentecostal, por exemplo, do qual eu faço parte, para não dizer outros meios, que tem uma origem arminiana, alguém dizer o seguinte, por exemplo, se você já ouviu essa frase, eu vou dizer, levanta a mão, por favor. Dê um passo para Deus, que Deus vai trabalhar com você. Quem já ouviu isso? A câmera não está focada, mas agora a pergunta é, o texto de Romanos 3:23 diz, não há um justo, não há nenhum sequer. O texto diz, não há quem busque a Deus. Se a pessoa não pode buscar a Deus, como que ela pode dar um passo para Deus? Então, talvez você esteja pensando consigo mesmo aí, do que me adianta tudo isso? Me adianta no seguinte sentido: se eu sei que o homem não pode buscar a Deus, então essa fala, por melhor intencionada que seja, ela é uma fala de Bíblia, porque o homem não pode buscar a Deus. Quando o pregador, o pastor, o líder, seja quem for, estiver se referindo a alguém buscando a Deus, essa ação nunca é primária. Essa ação só pode ser secundária, ou seja, o homem só está respondendo porque ele é objeto da graça preveniente, aquela graça que vem antes. Então, que fique claro isso. Outra consideração prática para vir em relação ao entendimento desses 5 pontos da doutrina arminiana é que aí eu também não gostaria, e não é sadio nem cristão, que você chegue na sua igreja e fale, olha, o pastor está falando para dar um passo, ele está errado, porque eu já ouvi uma palestra. A ideia não é essa. A ideia é que a Bíblia sempre fala que a correção deve ser feita em amor. Então, se alguém estiver equivocado, isso também não te dá o direito de levantar o dedo ou falar, ou chamar, ou seja, mas você deve tentar conversar com esse irmão e apontar as consequências em relação a isso. Eu aqui comentando com o Lucas, quando o Lucas falava sobre a expiação limitada, ou seja, a morte de Jesus para todos, e eu falei para ele, fala a todos e cada um dos homens. Aí alguém pode perguntar, não seria isso pleonasmo? Você está falando que é para todos? Não, mas não é pleonasmo, exatamente porque os calvinistas também dizem que Jesus morreu por todos. Mas a categoria de todos do calvinismo não é a mesma categoria de todos do arminiano. Quando o arminiano fala todos, ele quer dizer literalmente todos, mas o calvinista não, ele diz todos, mas não é todos, todas as pessoas, são todos assim, um pouquinho dos americanos, um pouquinho dos chineses, um pouquinho, então é todos, no sentido de que abrange toda a tribo, toda a língua, toda a nação, mas não todas as pessoas. Então é por isso que o discurso calvinista, para muitos desavisados, faz sentido, porque eles escutam o calvinista falando, Deus ama a todos. Só que o todos do calvinista não é o todos do arminiano. Então, não se engane e não se deixe enganar. Mas eu ouvi aquele pastor e ele não falou isso, mas pergunte para ele se ele acredita que Jesus morreu por todos, no sentido de todos. Por isso que nós temos esse ênfase, que Jesus morreu por todos e cada uma das pessoas. A questão da graça preveniente, a questão da expiação ilimitada, tem implicações práticas em relação à responsabilidade da pessoa. Estava aqui, o Charles Spurgeon falou o morto pode fazer alguma coisa, mas esse morto que não pode se salvar, também, pelo fato de Deus não ter enviado uma graça a ele, eles falam que esse morto está indo para o inferno por causa dele, não de Deus. Mas espera aí, se Deus o criou, providenciou uma situação que causou que ele seja morto, e ainda assim ele é responsabilizado, é como se fosse assim. Imagina que você no enterro tem um morto e você fala assim, morto, prepara o café. Mas ele não vai fazer. Ele poderia ter feito café. Não, você quer morto, ele não pode fazer o café. Ou seja, como é que
Agora eu vou entrar num ponto que, vamos dizer assim, não tem consenso entre os arminianos, então, mas é um ponto também que em todo lugar que eu vou e comento, ainda que aqui seja bem sucinto, cria um certo alvoroço, vamos dizer assim, né? A segurança em Cristo, o que é a segurança em Cristo? A segurança em Cristo, ela é uma doutrina negligenciada, né, no nosso meio, pelo menos no evangelicalismo arminiano brasileiro, em que mostra que a pessoa deve ter convicção de que ela é salva, e ela não pode viver tendo dúvidas acerca de sua salvação. E ao conversar com pessoas individualmente, as pessoas que estão mais abertas ao diálogo, é muito comum as pessoas falarem: olha, eu estou na igreja, mas certeza da minha salvação eu não tenho, não. Eu não sei. Então, na verdade, a doutrina da segurança em Cristo é de que uma pessoa não perde a salvação por qualquer coisa, por qualquer ato banal, por qualquer frivolidade. E isso é motivo de crítica aos arminianos, que as pessoas dizem o seguinte: a pessoa está salva, não está salva, mas pecou de novo, está salva, não está, amanhã está salva. As pessoas brincam com isso: você está salvo ou deixou de estar salvo? Sabe assim, segunda-feira você foi no culto, você estava lá, eu estou salvo. Terça-feira você ficou em casa, assistindo um programa que não deveria ter assistido, pronto, não estou mais salvo. Quarta-feira teve outro culto, agora eu senti a presença de Deus, estou salvo. Na quinta-feira você está discutindo com sua mãe, não estou mais salvo. E aí você pode falar: mas que coisa engraçada. Mas em termos práticos, é isso o sentimento que muitas das pessoas têm, de que elas estão salvas e deixam de estar salvas. E a doutrina da segurança em Cristo, ela produz uma base, um embasamento, uma segurança, uma confiança interna para dizer que a salvação é muito mais do que isso, e que nós devemos ter essa segurança em Cristo, né? Então, quando você lê Romanos 8, né, passagens bonitas, quem pode nos separar do amor de Deus? Então, a salvação ela não pode ser vista como um ato que acontece aqui, amanhã ela perdeu a validade, no dia seguinte aquilo que você voltou a ganhar. Até porque uma pergunta a ser feita é o seguinte: se você nasceu de novo e você perdeu a salvação, se você voltou a ganhar a salvação, você teve um segundo novo nascimento? E a implicação é essa, né? Se você nasceu de novo e você perdeu a Cristo, para você ganhar a Cristo você precisa nascer de novo. Então, quantos novos nascimentos as pessoas têm? 50. Vocês estão conseguindo, vocês estão me acompanhando no raciocínio? Então, é exatamente a negligência da apresentação da segurança em Cristo que faz com que nós tenhamos pensamentos, digamos assim, alheios, que não deveriam fazer parte do pensamento cristão. Mas como se não bastasse isso, a segurança em Cristo, ela, se assim eu posso colocar, dentro dos arminianos, ela tem três pontos de vista. O primeiro ponto de vista que eu vou apresentar com questões práticas é dizer que existem arminianos que acreditam que um verdadeiro cristão não pode perder a sua salvação. Já foi citado aqui, existe uma aula de arminianos que são arminianos, muitos deles batistas, e eles, não pelas mesmas razões, não pela mesma lógica interna da tulipe, acreditam que a pessoa pode perder a salvação, porque em termos lógicos, no calvinismo, a pessoa não perde a salvação. Por quê? Porque Deus morreu por ele, enviou uma graça irresistível para ele, e naturalmente ele vai perseverar. Por quê? Porque Deus morreu por ele e a graça é irresistível, ele não tem nem como dizer não. Então, quer dizer, é a própria lógica dos 5 pontos do calvinismo que leva ao entendimento da segurança em Cristo, o que não é o mesmo raciocínio dos arminianos. Os arminianos acreditam por uma interpretação diferente de determinadas passagens bíblicas. Então, qual é a primeira segurança em Cristo? Primeiro ponto, o ponto de que um verdadeiro cristão,
não pode perder a salvação. Esse tipo de segurança é o que nós chamamos então de arminianismo de 4 pontos. Certo? Arminianismo de 4 pontos. Vocês também vão encontrar essa terminologia. Mas majoritariamente dentro do arminianismo o que acontece é os arminianos, aqueles que são ou deveriam ser e têm uma herança arminiana histórica, eles acreditam sim que um verdadeiro cristão pode se apostatar e pode perder a sua salvação. Aqui eu já me adianto para dizer, para que vocês estejam à noite, porque é muito comum se dizer que Armínio deixou o 5º ponto em aberto, mas na verdade isso é um equívoco. Os estudos, os avanços do estudo de Armínio já provam e já há praticamente consenso entre os eruditos a dizer o seguinte: Armínio defendeu sim que uma pessoa, um verdadeiro cristão, pode perder a sua salvação. Eu naturalmente sou ministro, sou pastor da igreja assembleiana e eu cresci e a Assembleia defende isso: o cristão pode perder a sua salvação. Assim como nazarenos, nós vimos aí a própria definição de Wesley. Então, a principal ala do arminianismo defende que existe segurança em Cristo, mas o cristão verdadeiro pode perder a sua salvação. Aí você pode estar se perguntando o seguinte: Wellington, por que você faz questão de ser um cristão verdadeiro? Eu estou usando a terminologia de cristão verdadeiro porque algumas pessoas dizem o seguinte: aquela pessoa que saiu do meio de vocês, saiu pelo fato dela nunca ter sido de fato um verdadeiro cristão. Existe uma defesa de que uma pessoa que sai da igreja, ele sai da igreja pelo fato de ele nunca ter de fato feito parte da igreja. O que ele quer dizer com isso? É um hipócrita, aquela pessoa que está na igreja, que fingiu ser cristão, que fingiu ter experimentado o novo nascimento, mas que de fato ele não teve o novo nascimento. Nós não estamos falando disso. Existe aquela pessoa que vem à igreja e que finge ser cristão e não é. Apostasia é ser cristão verdadeiro, ter nascido de novo e perder a sua salvação. O próprio termo apostasia significa decair da graça. Apostasia pressupõe que a pessoa precisa ter sido salva e depois perder a salvação. Se você defender que uma pessoa que não foi cristão é um apóstata, em termos práticos você está cometendo um equívoco, porque ele não é um apóstata, ele é um fingidor. Eu não posso usar a terminologia apostasia para definir alguém que de fato não participou da igreja. Então, a principal referência, e é uma referência que tem levado inclusive a vários calvinistas a abandonarem o calvinismo, é exatamente Hebreus 6. Aqui eu vou pedir licença do Juliano para que a gente possa fazer uma leitura rapidamente. Eu gostaria que você acompanhasse, se você tiver com a sua Bíblia. É uma passagem conhecida, mas muitas vezes ignorada, desculpa. E eu gostaria de ler aqui a partir do versículo 4, Hebreus 6, 4. Hebreus 6, 4. À medida que você encontrar, para eu saber que você encontrou, se você puder dizer amém. Amém? O texto diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o entendimento, pois assim contra eles novo crucificam o Filho de Deus que os põe ao recupério. Vamos ver como que começa o versículo 4, porque é impossível. O texto está falando do que? De impossibilidade. É impossível. Ele vai fazer uma descrição. É impossível para quem? É impossível para quem? Para aqueles que uma vez foram iluminados. Para aqueles que provaram o dom celestial. 2. Para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo. 3. Para aqueles que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século. 4. Ele faz
provou tudo. E depois de tudo isso dizer que ele quase chegou lá e ele não foi lá, meu amado irmão, eu estou explicando uma definição sua bíblica do que é cristão. Então ele perguntou diz que é impossível. Essa mesma palavra apostasia é utilizada para dizer o seguinte: a apostasia é então o que nós chamamos de pecado sem perdão, pecado imperdoável. Correto? A Bíblia fala que existe um pecado que é imperdoável. Se existe um pecado que é imperdoável, significa que quem cometer esse pecado não vai ter perdão. Se ele não vai ter perdão, o que acontece com ele? Ele não vai ser salvo. Se ele não vai ser salvo, ele perdeu. É isso que o texto está falando. Qual é a subdivisão? Primeiro ponto, para não perder de vista, aqueles arminianos que, de maneira diferente, mas com a mesma conclusão, defendem que o verdadeiro cristão não pode perder a salvação. A segunda linha diz o seguinte: a apostasia, a pessoa perde a salvação. Mas é possível, mesmo depois de você ter apostatado, ganhar a salvação. Então tem gente que defende que a apostasia pode ser reversível. E a terceira linha é que a apostasia é estágio final. Se a pessoa chegou à apostasia no estágio final, ele não pode mais ter a salvação. O apóstata é aquele que você pode perguntar: mas por que ele não tem mais salvação? Porque ele não quer ter mais salvação. Por ele não querer mais ter salvação, ele não vai ter salvação. Existe a segurança em Cristo, mas nesse caso, um arminiano vai defender que a pessoa não pode perder a salvação, outros vão defender que pode perder a salvação e voltar a ganhá-la, e a linha que eu particularmente acho que seja mais significativa, embora respeite e convivo bem com todas as outras linhas, é que a apostasia é um estágio final, que em virtude do tempo nós não temos como falar. Muitas pessoas confundem desvio com apostasia. Desvio é uma coisa, apostasia é outra. Já pediram para eu parar, que eu já fui ali no meu tempo. Então, que Deus abençoe.